Antes do Nintendo Switch, eu nunca tinha jogado os conhecidos DRPG, que são esses jogos de exploração de masmorra em primeira pessoa, com personagens que construímos e temos uma série de elementos dos RPGs tradicionais, como classes de personagens, habilidades e opções. Sim, muitas opções para tudo, desde a arma que seu personagem X vai usar, até o quanto de combo seu personagem Y consegue realizar quando ele está do lado do X. Enfim, são jogos incríveis que ficam esquecidos no churrasco por serem um gênero complicado, sem atrativos visuais, para quem somente assiste, e outros pontos que pretendo falar aqui, pois eu quero te convidar a dar uma chance aos DRPGs no seu Nintendo Switch. Seja você um iniciante no gênero, um intermediário que já jogou antes ou um experiente que veio aqui para ver o que vou recomendar. Enfim, vem comigo que vou levantar pontos altos e baixos desse gênero, incluindo seus valores, pois prepare-se, DRPG é como comprar um piano acústico em vez de comprar um violão para aprender a tocar. Vamos lá! Vamos começar explicando os pontos básicos. Todo DRPG tem em comum a exploração de mapas que são desenhados por você de forma manual, como Etrian Odyssey HD, que veio do Nintendo DS, que tinha 2 telas, facilitando muito esse processo, ou desenhando automaticamente, como Labyrinth of Galleria, que basta você andar e ele desenha para você. Mas não se preocupe que o Etrian Odyssey HD também tem a opção de desenho automático, mas acredite, desenhar o mapa é legal e faz parte da graça de jogá-lo. Por ser um RPG, todos eles têm personagens criados por você, onde você tem uma determinada quantidade de classes, habilidades e opções que variam de jogo para jogo, mas todos eles tendem a te dar uma liberdade de criação para você compor o seu time, que também é limitado de forma variada de jogo para jogo, para você enfrentar os inimigos, que também irão aparecer em grupos para desafiar suas composições de time, que sim, muitos desses jogos te incentivam a mudar sua estratégia ou criar novos personagens para ampliar a dinâmica, já que tudo é visualmente mais simples. Eles exploram a complexidade do sistema, que aqui varia de cada um dos jogos. Para jogar DRPG, você precisa gostar de grind, que é o fato de você ter que matar dezenas de vezes os inimigos do mapa, seja em busca de pontos de experiência para subir o nível dos seus personagens, ou para buscar itens, que de alguma forma vai ajudar o seu time a ficar mais forte para continuar explorando novos mapas que possuem desafios crescentes. Alguns desses jogos têm mapas mais criativos e outros brincam com as possibilidades do mapa, como o Labyrinth of Galleria, que te permite até mesmo abrir paredes para você determinar por onde ir em determinadas situações, mas de toda forma são mapas que se tornarão repetidos para você, seja por passar várias vezes naquele local em busca de segredos ou por conta do desenvolvedor desejar simplificar a vida dele. Enfim, é um ponto importante. Agora, vamos para recomendações de DRPGs para iniciantes. Eu te recomendo começar pela série Etrian Odyssey, que tem muitas classes de personagens nos jogos 1, 2 e 3 nas suas versões HD. Tem opções de toques na tela para tornar sua jogatina portátil mais divertida e tudo funciona de forma mais intuitiva, já que ele não tem legendas em português do Brasil, assim como os demais que irei citar. Agora, se você é um intermediário do DRPG e deseja um desafio, eu tenho 2 indicações para você. Uma delas é o Labyrinth of Zangetsu, que tem um visual diferente por ser todo em preto e branco, tem um alto nível de dificuldade por ser mais hardcore e tem um sistema mais limitado para ampliar a dificuldade. Outro é o Shin Megami Tensei 3, que já tem o peso da idade nas costas por ter o seu título mais novo, o Shin Megami Tensei 5, por aqui no Switch. Mas o SMT3 tem uma essência maior de DRPG que o seu irmão mais novo, então se busca um desafio no combate que exige maior estratégia e composições de equipes, esse daqui tem mais possibilidades de te divertir. Mas agora vamos para os experientes do gênero, aqueles que já jogaram de tudo ou querem ir além no gênero. Eu te recomendo jogar o Labyrinth of Galleria The Moon Society. Meus amigos, esse jogo tem várias camadas de complexidade do gênero de DRPG. Temos aqui muitas possibilidades de exploração de mapas, habilidades que ampliam o modo como você lida com as limitações do mapa e motivos para revisitar os mapas já vistos, criando um replay interessante, além do combate, que tem camadas intrigantes de criação de personagens, formações de batalha que dão bônus diferentes e espaços de personagem que podem ser ocupados por até
3 personagens ativos e 3 personagens passivos, que mudam completamente a sua forma de combater. Esse jogo merece uma análise à parte para você entender bem. Mas vamos aos pontos negativos do gênero. Você não verá legendas em português do Brasil no DRPG. Bem possível que não ache nem mesmo em espanhol, pois esse tipo de jogo fica normalmente em inglês e japonês muitas das vezes, pois além de ser um gênero de nicho pequeno, ele é um tipo de jogo que mal saiu do Japão. Outro ponto é o preço. Sim, mesmo nas promoções, cada um desses jogos custará entre 100 e 180 reais. Jogos com o peso da idade, sem legendas brasileiras e com pouca atratividade para novos jogadores, mas mesmo assim não baixam o preço. Se você conseguir vencer essas barreiras, será bem-vindo ao mundo dos DRPG. Eu poderia ficar falando por horas dos DRPGs, mas agora eu quero ler nos comentários se esse gênero de jogo é ou não para você, ou qual outro DRPG você já jogou no Switch ou em outros consoles. Escreve aqui, vamos bater esse papo. Valeu pelo tempo que passamos juntos. Para mais dicas de jogos no Switch, confere aqui o canal. Todos os vídeos eu faço com muito zelo para você. Abração e até mais!